Boa noite, queridos alunos do curso de jornalismo. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês através dessa mensagem que gravamos neste momento, não é? Espero que quando essa aula remota chegar ao conhecimento de cada um, todos possam estar gozando de plena saúde, de satisfação e que estejam unidos nos laços familiares e de proteção dos seus lares. Não é isso? É uma satisfação grande estar aqui mais uma vez, agora vocês podendo me ver e de alguma forma contribuindo com o processo de aprimoramento de cada um de vocês, tá bem? Antes de começarmos a discutir o assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir para cada um de vocês, caso tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma contradição, alguma pergunta ou até mesmo alguma sugestão ou crítica, que utilize o AVA através do canal Fale com o seu professor, que fica dentro da disciplina, dentro dessa unidade curricular que trabalhamos com vocês, e mandem para mim as dúvidas, as contradições, as perguntas, os elogios, enfim, aquilo que vocês quiserem relacionados a este tema que nós abordaremos hoje ou temas que a gente já discutiu em outros momentos, tá bom? Eu terei a satisfação muito grande de responder aos interessados e compartilhar no grupo. Peço também, pessoal, que vocês acompanhem a aula sempre com vídeo e com PowerPoint para facilitar o entendimento e as discussões que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Tudo bem? Pessoal, hoje o que nós vamos conversar é sobre a questão que envolve a cultura organizacional, que é um tema bem bacana, bem interessante e é bem discutido em diversas áreas, né? Seja na área da empresarial, seja na área do jornalismo, seja na área educacional, enfim. É tentar entender como que funcionam as culturas organizacionais, né? Como que elas refletem nos padrões sociais e principalmente nas ações daqueles que atuam no mercado de trabalho, não é mesmo? E isso é fundamental que o jornalista tenha conhecimento para entender um pouquinho como ele enfrentará o seu desafio cotidiano enquanto jornalista. E mais do que isso, né? De tentar conhecer o lugar onde ele vai trabalhar e também os lugares e os locais os quais ele irá realizar entrevistas ou realizar qualquer tipo de trabalho na área do jornalismo. Tá? Então, qual é a importância de se estudar a questão da cultura organizacional? Primeiro, ela é um pressuposto básico para a implementação de qualquer projeto de mudança. Se eu quero mudar algo, eu preciso entender como que funciona esse algo. E mais do que isso, quais são os valores, as crenças, os elementos que estão norteados dentro dessa conduta, dentro dessa organização. Tudo bem? Um segundo elemento, ele é também importante para entender a diversidade das realidades regionais brasileiras. Ou seja, cada lugar tem uma realidade, ele tem uma trajetória, uma influência histórica, cultural, e a gente precisa entender um pouquinho dessas realidades para poder falar desses lugares, não é verdade? E segundo, e terceiro elemento que é fundamental, com o processo de globalização, aumenta a necessidade de se entender a diversidade cultural. Não é? Nós vivemos no século XXI e olha só a quantidade de modos de fazer, de valores, de crenças, de mitos que a gente encontra ainda nas sociedades e também nas organizações sociais. Não é? E pensando nesse mundo globalizado, a gente precisa entender e compreender como que funciona essas diversidades, né? E aí já deixo lançada uma palavrinha que é fundamental em qualquer circunstância quando a gente fala de diversidade, que é a questão do respeito, né? A gente pode não concordar, mas a gente precisa respeitar essas diferenças, tá certo? E por fim, entender os desafios de integração das diferentes áreas organizacionais. A gente pensamos muitas vezes numa empresa de como existem diversos locais, diversos setores, né? E esses setores, eles têm realidades específicas de cada lugar, de cada setor especificamente, né? E é necessário que a gente compreenda as realidades locais ou setoriais para entender como que funciona o todo.
Aí está a necessidade de conhecer e entender bem essa questão da cultura organizacional. Gente, e como que a gente pode definir cultura? Tem uma definição, essa definição de cultura, ela tem um viés antropológico, sociológico, mas também existem entendimentos nacionais e regionais sobre aquilo que seria a cultura. Mas, de modo geral, a gente pode utilizar a definição do Fleury, que está aí no PowerPoint de vocês, que diz assim, eu vou ler para vocês. Cultura é um complexo total de conhecimento, de crenças, artes, moral, lei, costumes e quaisquer aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O que significa isso? Tudo aquilo que está interiorizado dentro do indivíduo, seja pela sua crença, pelo seu meio de vida, modo de vida, pelos seus costumes, pelas suas aptidões, eles contribuem para um processo de formação cultural. E aí, muitas vezes a gente encontra, quando se depara com uma determinada sociedade ou grupo social, ou até mesmo de uma organização, a gente muitas vezes não entende por que ela adota determinadas posturas ou determinados entendimentos. Quando você se aprofunda nessa questão, você vai verificar que essa adoção de posturas e muitas vezes de entendimentos, ela está refletindo exatamente o que cada um individualmente carrega, né? Por isso a necessidade de entender cultura. Ah, então, professor, todo mundo que faz parte de um grupo social, eles pensam da mesma forma? Lógico que não, né? Muito pelo contrário. Nesses grupos sociais a gente vai encontrar pessoas, muitas vezes, com crenças, com meios, com formas de fazer coisas diferentes umas das outras. No entanto, o que acaba sobrepondo em relação à outra? O número de pessoas que aderem a determinada prática cultural. Isso é que vai fazer com que determinadas posturas e formas de fazer e agir acabam se sobressaindo sobre determinadas condutas, né? Tudo isso, gente, tem um viés, como eu falei anteriormente, sociológico, antropológico, que vai nortear toda essa questão, não é isso? Por que isso, gente? Por conta dos significados que a gente dá ou atribui a esses meios de se fazerem determinadas coisas, não é? Por conta das identidades e dos valores que cada um carregam dentro de si. Tudo bem? Bom, tem duas definiçõezinhas muito bacanas de cultura organizacional que está no PowerPoint que eu gostaria que depois vocês lessem com bastante calma. Uma é do Schein, de 1986, e outra é do Robbins, de 2005, né? Eu vou ler a do Schein, que é bem interessante para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a dinâmica da cultura organizacional. Olha o que ele fala, está lá no PowerPoint número 4, né? Ele diz assim: é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu, ao aprender como lidar com um problema de adaptação externa e integração interna, e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros, como a forma correta de perceber, pensar, sentir em relação a esses problemas. Olha só como é rica essa definição do Schein, né? Quando ele diz que, olha, o que ele mais ou menos diz, tentando exemplificar para vocês, é o seguinte: tinha uma determinada situação, as pessoas se depararam com essa determinada situação e a partir dali eles absorveram essas informações ou utilizaram elementos dessas observações para resolver determinados problemas. Como deu certo a resolução desses problemas, eles incorporaram isso ao seu modo de fazer e de agir. E o que é mais interessante, isso é passado de um para o outro, de modo que as pessoas, de certa forma, acabam repetindo determinadas práticas. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Porque o aspecto que envolve o lado cultural, organizacional, ele é visto como o único meio de resolver determinados problemas e em cima desses problemas, como houve uma resolução para estes,
eles acabaram sendo passados de um para os outros e se tornaram uma determinada prática. Isso é bom? Na realidade, a gente pode responder essa pergunta com uma resposta sim ou não. Sim, em que sentido? Que resolveu o problema, então é algo bom. Não por quê? Porque se a gente parar em cima dessa única forma de resolver o problema, nós não vamos descobrir novas oportunidades e novas formas. Aí está o segredo, né? A cultura ela tem um papel fundamental no sentido de resolver problemas, de entender práticas, mas a gente precisa estar sempre abertos a ouvir e entender e descobrir, vamos dizer assim, novas perspectivas, não é? Existem várias formas de se fazerem coisas. Então, por que não tentar, não é? Essa é a mensagem de entender como que se dá esse processo de compreender e aprofundar sobre a cultura organizacional, ok? O Robbins, ele coloca uma definição que é muito interessante, que vocês vão ver também no PowerPoint, que diz assim, é a compreensão comum entre os membros da organização acerca do que é um comportamento apropriado. Ou seja, aquilo que a maioria decidir é aquilo que vai estar valendo e vai virar uma determinada prática cultural. Será isso bom? Será isso ruim? Vocês vão fazer uma reflexão e depois nós vamos voltar com essas discussões, tá bem? Quero ouvir opiniões de vocês lá através da nossa ferramenta Fale com o Professor, tá? Na sequência, gente, com relação à cultura organizacional, ela terá algumas características que são bem interessantes, né? Primeira coisa, a cultura organizacional ela é dinâmica. O que significa isso? Que ela pode ser aprendida, transmitida e ao mesmo tempo mudada, né? Isso é o mágico da cultura organizacional. Ela em nenhum momento você aprende, transmite e acaba. Não, ela é dinâmica, ela pode ser mudada e aperfeiçoada. Pense numa organização, isso é fundamental, né? Se nós nunca tivéssemos, enquanto sociedade, pensado ou buscado novos caminhos para agilizar a resolução de problemas, certamente nós estaríamos estagnados lá no início, provavelmente, dos processos de industrialização. Não, o inconformismo do homem é uma característica essencial. E aí ele faz, aprende, transmite, mas ao mesmo tempo ele busca novas perspectivas para a resolução de determinados problemas. Motivo pelo qual a cultura ela é dinâmica, ok? Outro aspecto que é interessante, vocês vão achar que pode ser contraditório, mas não é. Olha o que ele define, que a cultura organizacional ela é intangível, né? O que significa isso, ser intangível? Significa que ela pode ser apreendida, com 2 Es, né? Mas não materializada. Ou seja, eu posso apreender de reter, guardar determinada prática cultural, mas ela jamais pode ser materializada, né? Por quê? Porque as manifestações culturais de se fazer cultura, elas sempre estão num processo dinâmico, não é? Por isso ela é intangível. Depois, ela é uma construção social coletiva, ou seja, para que a prática cultural ela tenha validade, ela está sempre relacionada a uma unidade social estável durante um determinado tempo. Ou seja, só vira prática cultural quando a maioria ou a grande maioria das pessoas elas aceitam. Senão, ela passa a ser um mero modismo, né? Vamos dizer assim, um cometa que passou, deixou um rastro, mas foi embora. Não. A prática cultural ela é sempre uma construção social coletiva, onde todos compartilham de alguma forma a construção dessa identidade cultural, dessa forma de se fazer cultura, ok? No PowerPoint eu coloquei para vocês um organograma sobre a evolução histórica cultural, né? O que significa essa evolução histórica? É como ela surge e até o momento em que ela é admitida por um grupo. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, que é bem claro, bem prático esse material, baseado nos ensinamentos do Chai. Mas ele diz mais ou menos assim, a prática cultural ela começa sempre com a ideia de alguém, né? Esse alguém ele
consegue angariar um grupo de pessoas, mesmo que seja mínimo, para que acampem ou absorvam essa ideia inicial, não é? E aí, num terceiro momento, essas pessoas ou este pequeno grupo, eles começam a colocar em prática determinadas práticas, essa determinada nova ideia ou essa sugestão, né? Vai encontrar crises? Certamente ele vai encontrar crises e resistências. Tem pessoas que podem aderir e tem pessoas que não podem aderir a essas ideias, não é? No entanto, quando essas ideias elas começam a resolver problemas, né, internos ou externos, ela passa a ser uma prática adotada por essa determinada cultura, por essa determinada organização. E aí a grande maioria das pessoas, quando observam que isso começa a dar certo, elas passam a aceitar essa ideia cultural. Olha só como é algo histórico e processual. Ele começa com uma ideia, passa para um pequeno grupo de pessoas que aceitam essa ideia, existem conflitos, aquela ideia começa a resolver alguns problemas e depois de um determinado momento as pessoas percebem que começa a dar certo, a resolver os seus problemas, e aí essa ideia passa a ser admitida ou aceita por todo um determinado grupo. Esse organogramazinho que eu falei para vocês aqui está lá no PowerPoint e que vocês poderão acompanhar e observar. Tudo bem? Quais são as funções da cultura organizacional? Vocês vão ver, gente, que entre as funções da cultura organizacional, ela regula as relações entre os membros da organização. Por que isso, gente, de regular a questão das relações entre os membros da organização? A cultura, ela tem como ideia, de uma forma ou de outra, nortear as formas de como agir e como resolver determinados conflitos dentro da empresa ou da organização, tá certo? Então, ela vai regular, ela de alguma forma vai dar perspectivas para a resolução de determinados problemas ou de determinadas práticas, não é? E mais, se ela regula entre os membros, ela vai regular ações dos membros da organização, ela também vai regular as relações com outros grupos ou até mesmo com o ambiente. É quando essa cultura interna ela passa a ser exteriorizada de alguma forma. Então, o que antes pertencia a um pequeno grupo, ela começa a ampliar e ganhar um contorno ou uma dimensão bem maior, de modo que ela começa a atingir outras pessoas. Tá aí as funções ligadas à questão da cultura organizacional. E a partir desse momento que ela encontra e começa a atingir outras pessoas, nós podemos denominar essa situação de socialização organizacional. O que seria essa questão da socialização organizacional? É um momento em que as pessoas elas reconhecem e aprendem e consequentemente adquirem uma cultura. Ou seja, aquilo ele passa a algo que não pertencia a mim, mas que de alguma forma, pelo meu conhecimento, pelo meu aprendizado, eu adquiro e me aproprio dessa determinada cultura e passo a incorporá-la nas minhas ações enquanto pessoas, né? Isso é muito interessante, né? Principalmente nas relações trabalhistas e nas relações sociais, como se dá esse processo de apropriação, né? Eu pego algo que não me pertencia e incorporo a mim. E muitas vezes eu esqueço de determinadas práticas ou de determinadas situações que antes me pertenciam, ok? Vale a pena observar que essas situações elas passam por alguns estágios de socialização, né? No momento em que eu conheço, depois no segundo momento eu ingresso nessa determinada prática, né? Primeiro eu vejo, reconheço, depois eu começo a praticar aquela determinada situação, até que em um determinado momento eu integro essa situação à minha prática social.
né? Ou a minha conduta enquanto indivíduo. Essa seria os elementos aí de socialização da cultura, né? Essa cultura organizacional, ela passa por alguns níveis, né? Ela passa por situações que são visíveis, que os autores chamam de artefatos visíveis, e depois por situações que envolvem os valores compartilhados de determinada cultura, que passam a ser, de alguma forma, pressupostos básicos para os indivíduos, né? E como que se dá essa situação propriamente dito, né? Ela pode ser, a gente pode fazer diversas indagações sobre esses níveis ou essas situações que englobam a cultura organizacional. Por exemplo, a questão do relacionamento de uma organização com o seu meio. Será que ela domina, ou ela submete, ou ela é harmônica, né? Ou com relação à realidade, a natureza da realidade e da verdade. O que é real e verdadeiro nessa cultura, né? Sobre a natureza humana, quais são os atributos mais importantes ao ser humano quando ele se depara com uma situação que envolve o aspecto cultural, não é? Depois, sobre a própria atividade humana, qual a forma correta de agir do ser humano? E as próprias relações humanas, como distribuir essa questão cultural, cooperar, competir, de que forma isso vai se dar nesse processo de reconhecimento da cultura organizacional, né? Nós vamos encontrar também valores compartilhados dessa cultura organizacional, né? Qual a razão do seu comportamento? O seu comportamento realmente resolve os problemas? Qual é o ideal do funcionário? Qual é o ideal de realização pessoal na empresa? Será que aquilo me viola? Eu tenho que fazer aquilo, mas será que aquilo viola os meus valores, as minhas ideias, aquilo que eu penso sobre determinada situação, né? Como que a empresa cresce diante disso? E isso é muito interessante, gente, principalmente na ação do jornalista, da profissão que vocês abraçaram. Por quê? Porque sempre nós vamos encontrar situações que nos chocam, sempre nós vamos encontrar situações que muitas vezes não compartilham com o nosso meio e modo de ver e de pensar, né? E será que eu vou permitir que isso invada a minha forma de ver ou pensar, mas ao mesmo tempo conflito com aquilo que eu devo retratar e expor para a pessoa que recebe essa mensagem, né? Então são esses valores que precisam ser pensados e observados com relação à cultura organizacional, né? E por fim, nós encontramos a questão dos artefatos visíveis, né? Ou seja, tudo aquilo que num aspecto cultural eu consigo visualizar no ambiente de trabalho ou em determinado lugar. Por exemplo, comportamento é algo visível? Certamente que sim. Eu consigo identificar através de determinados comportamentos qual é a postura da determinada pessoa, né? A própria forma de se vestir das pessoas é uma forma que muitas vezes diz como ela é, não é? A linguagem, seja verbal, a própria expressão corporal, são elementos de identificação cultural. Os ritos e as cerimônias, né? Os rituais e as cerimônias são elementos, são artefatos que englobam a questão da cultura organizacional. As histórias, os mitos, os heróis, né? A história que é contada, passada de um para outro, né? Os mitos que se criam em cima disso, os heróis que são construídos culturalmente, tudo isso a gente consegue identificar num ambiente organizacional, né? Os próprios tabus e assuntos proibidos, os documentos, são elementos que envolvem a cultura, a forma de agir e de fazer em determinada organização, ok? Vocês vão ver que lá no PowerPoint eu coloquei também uma metáfora da cebola, né? O que é essa metáfora da cebola? A cultura, ela é como se fosse feita de camadas, como a cebola. Eu tiro uma camada, vou encontrar outra, até que descamando, tirando cada uma dessas camadas, eu vou encontrar o centro, né? Este centro nós podemos representar como os valores que cada um carrega dentro de si, que estão e fazem parte deste organismo
cultural. Então vocês vão ver lá no PowerPoint que tem situações mais mais superioras, situações mais medianas e o núcleo dos aspectos culturais. Esse núcleo nós podemos denominar como valores. Tudo bem? Existem culturas uniformes? O que vocês acham? Existem culturas que são idênticas, sem nada que uma destoe da outra? Gente, normalmente as culturas em que pesem parecerem, ter a aparência de serem uniformes, na realidade, muitas vezes ela esconde subculturas. Não é? Dentro de uma grande cultura, eu posso encontrar subculturas, situações diferenciadas. Por que isso, gente? Porque as pessoas, muitas vezes, elas expressam e partilham visões diferentes, mas que de alguma forma essas visões elas vão ficar um pouquinho mais atreladas a pequenos grupos. E em cima desses pequenos grupos podem surgir subculturas específicas, não é? O valor perdeu? Não, mas esse valor, ele de alguma forma nessa subcultura, ele foi modificado. Lembrando que as culturas elas podem ser dinâmicas, né? Com relação a essa homogeneidade cultural que o autor ele coloca isso para nós, normalmente as empresas e as organizações culturais que têm situações homogêneas, elas podem parecer representações fortes, né? Únicas, consolidadas. Por que isso, gente? Porque normalmente os valores dessas instituições, eles são acatados e compartilhados. E nesses organismos existe um alto comprometimento por parte das pessoas que aderem a esse modelo homogêneo, né? De modo que há um controle da forma de se comportar por parte dos indivíduos que integram esses organismos, essas organizações. Vamos pensar assim, né? Nesses casos, empresas que agem dessa forma, organizações que agem dessa forma, os funcionários eles sabem exatamente o que a empresa espera de cada um deles e muitas vezes eles acabam se moldando a um determinado comportamento. Por isso que ela tem uma aparência de homogênea, ok? Isso é uma vantagem? Ela tem algumas vantagens, né? Principalmente no controle de produção, na resolução de conflitos, né? A ideia de manter o organismo cultural ou corporativo coeso, a busca de uma eficiência, isso seria um dos elementos de vantagem para esses organismos culturais, não é isso? Porém, a gente encontra também algumas desvantagens. Quais seriam essas desvantagens, né? Normalmente, essas organizações elas não inovam em novas práticas, né? Elas não inovam em práticas. Elas sempre fazem as coisas das mesmas formas, né? E, consequentemente, nós não vamos encontrar soluções criativas, né? O que se espera das organizações é que elas sejam extremamente criativas e se adequem a determinadas situações, não é? A forma de pensar também, as pessoas começam a pensar de uma forma homogênea. Isso é ruim, né? É importante que as pessoas exteriorizem pensamentos diferentes para que haja uma evolução da forma de fazer e pensar determinadas práticas, né? E de alguma forma também acabam criando paradigmas cada vez mais difíceis de mudar. Ou seja, é aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela, personagem lá do Jorge Amado, né? Que eu sempre fiz assim, eu cresci assim e jamais vou mudar essa minha determinada prática. Cadê a questão criativa, né? Então isso passa a ser uma determinada desvantagem, né? A questão da diversidade, gente, das diferenças que a gente encontra na organização, isso é algo bem importante por conta das diferentes formas de fazer as coisas e de pensar, de posturas, que muitas vezes essa diversidade, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, por conta da diversidade que eu encontro soluções criativas para o meio ambiente de trabalho ou para a própria organização. Então, ela vai acabar como vantagem estimulando criatividade, é uma empresa ou uma organização aberta a mudanças, ela busca soluções diferentes,
e as relações são pautadas pelo respeito, pelo reconhecimento de realidades diferentes, mas que de alguma forma eu respeito e em cima dessas diferenças eu construo algo diferente e benéfico para todos nós, né? Quais são as desvantagens disso, né? Muitas vezes, para o organismo, para a situação organizacional, para a empresa, vamos pensar assim, isso acaba gerando um excesso de discussão, é difícil muitas vezes encontrar uma unicidade ou uma congregação dessas respostas ou de soluções para os possíveis conflitos, né? E existe também uma menor coesão, né, ou aceitação por parte dos indivíduos, já que as opiniões elas passam a ser muito polarizadas, não é mesmo? Então, percebam que tanto uma situação de homogeneidade quanto de diversidade ou heterogeneidade, como queiram chamar, ela tem prós e contras. E nós precisamos equacionar e buscar o equilíbrio nessas duas situações, tá bem? Para finalizar a aula de hoje, eu coloquei lá no PowerPoint um caso de um modelo corporativista e cultural sobre um agronegócio. Eu gostaria que vocês vissem, dessem uma lida e na próxima aula remota nós vamos discutir sobre essa problemática. Tudo bem? Gente, espero que tenham entendido, que esse vídeo tenha colaborado com vocês nas nossas discussões. Peço a vocês, caso tenham dúvidas, sugestões, contradições, que vocês utilizem a ferramenta lá dentro do link dessa unidade curricular, fale com o professor, mande para mim para que eu possa responder e terei a alegria muito grande de dar uma devolutiva para cada um de vocês. No mais, um grande abraço para vocês, se cuidem e saibam que nós estamos aqui à disposição de cada um, caso precise. Um grande abraço, queridos alunos, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tudo de bom!